Ah, por mim, tudo bem, professor. Beleza, então, nós vamos gravando, então. Aqui, Raine, Luiz Graviel, Josimar, João Pedro, Carol. Tá todo mundo aí? Dá uma luzinha, boa noite, Josimar. Os outros Boa eu já noite. falei. Carol ainda tá aí. Então, A Carla tá aí, Carla? Carla? João. Beleza. Então, nós vamos começar. Bom, primeiramente, gente, com a graça de Deus, né? Vamos começar mais um semestre, nós todos. É muito bom, com muita alegria, é, ver vocês aqui. É sinal de que todos estão com saúde, né? E isso é muito bom. E estamos aí passando por esse momento difícil. Vamos começar uma segunda etapa da nossa jornada acadêmica, agora do segundo semestre. Quando veio essa pandemia, a gente, todos nós, a maioria, pelo menos, eu, conversando mais com o Thomas, eu cheguei a falar com ele que esse momento iria durar mais ou menos 2 meses, né? E, e nós já estamos aí com 6 meses. Mas a esperança agora é que o mais breve possível, talvez no próximo mês, se Deus quiser, haja um retorno das nossas aulas, né? Então, parabéns por todos vocês que estão aqui. João Paulo está chegando aí agora. Bem-vindo, João Paulo. É, aqui, ok? Então, é o seguinte. Boa noite, Thaís. Thaís também está chegando agora. Bom, hoje é o primeiro dia de aula na faculdade, né? Com a turma, então, de vocês do quinto período, nós vamos trabalhar este semestre economia, né? É, Nós vamos trabalhar economia voltado ou aplicado para o direito, o que tem mais com a relação dentro do curso de vocês, tá? Então, nós vamos estar conversando aqui com vocês, lembrando que este é um curso propedêutico de economia, introdutório, ele não é um curso, é, é, ele não é um curso especificamente de economia, de cálculos, né? Então, nós vamos estar trabalhando com vocês esse semestre a economia e relacionar ele com o conjunto do direito, ok? Então, é um prazer estar com vocês aqui neste semestre. Então, nós vamos trabalhar com vocês essa disciplina. Todo mundo aqui, Carol, está falando que não está travando. Às vezes pode ser algum probleminha de conexão sua. Será que não? Mas vamos lá. Todo jeito, esse momento nosso que nós vamos passar hoje, ele está sendo gravado e eu vou disponibilizar um link para vocês lá na sala de aula. Eu não sei se vocês tiveram uma oportunidade, a sala de aula ela foi reformada, algumas salas de aula de alguns professores ainda não está pronta, inclusive a minha, tá? Mas vai ser disponibilizado já a partir de amanhã, já tem muito material para vocês, e o que nós vamos mostrar aqui hoje, que rapidamente iremos falar sobre um plano de ensino e mostrar alguns slides para vocês, já está lá no Liceu, tá bom? Já está tudo lá no Liceu, vocês já podem ter um acesso, e a partir de amanhã à tarde, ou no mais tardar da quarta-feira, vocês terão um acesso também a essa aula aqui, que vai ficar assíncrona e que vai ser disponibilizado no canal do YouTube, como nós fizemos no semestre passado, certo? Com professor, vocês, ok? Sim. o senhor falou que o material está no liceu ou está no Lava? Não, o material eu coloquei no liceu agora, porque as salas de aula, a sua sala de aula de economia, ela acabou de ficar pronta. Então, não deu tempo de eu ainda postar esses materiais para vocês.
Mas a partir de amanhã já está tudo no liceu. Oh, desculpa, está tudo no AVA, tá, Carol? Certo? Esse foi o motivo. Mas já está lá. Esse material que eu vou mostrar já já para vocês, já está disponibilizado lá no liceu. Ok? Então, beleza. Gente, eu vou falar rapidamente com vocês sobre o plano de ensino. Vou compartilhar a tela com vocês. Né? Vou compartilhar a tela com vocês. Ah, e aí me responda alguém, desmarque, por favor, aí o microfone e me digam se vocês estão vendo aí o plano de ensino. Sim, dá para ver. Certo. Às vezes eu vou ter que fechar, né? Porque toda hora uma pessoa pede para pegar e entrar. Então aí eu tenho que. Às vezes eu só vou compartilhar a tela com vocês. Ok? Professor, não tem como o senhor libera essa entrada, não? Não entendi, Carol. O senhor libera essa entrada, em vez da pessoa pedir permissão para entrar, ela entra automaticamente. Ela entra no link e já vai para a sala. Isso. Mas eu tenho que permitir. Então, tem outra possibilidade do senhor não precisar permitir de entrar automaticamente. Não, eu tenho que permitir. Sabe por quê? Em qualquer plataforma, pelo seguinte, às vezes corre o. Pode acontecer de uma pessoa de fora do ambiente pegar um link, ou alguém passar um link para uma outra pessoa, e então essa pessoa, não estando matriculada, não estando fazendo parte do grupo de vocês, entrar e participar da sala de aula. Então, daí a gente tem que fazer isso. Então, sempre é necessário a gente permitir. Isso é um cuidado que o pessoal pede para a gente fazer, e é mais seguro para todos. Já aconteceu de pessoas, não aqui, mas lá na outra faculdade, de não participar do ambiente e entrar e fazer uma bagunça na aula, sabe? Então é complicado. Então é por isso que a gente vai permitindo, tá? Pelo menos nessas primeiras aulas, para evitar qualquer contratempo. Gente, esse plano de ensino é o plano de ensino nosso, ele está postado lá no liceu, e amanhã ele está lá junto com vocês no portal AVA. Bom, a disciplina de economia, ela tem uma interdisciplinaridade com a disciplina de direito empresarial. Se eu não me engano, é a professora Luane que vai trabalhar com vocês esse semestre. Ou é a professora Bruna? Alguém pode me falar? É a professora Luane. É a Luane mesmo, né? É porque a professora Bruna já trabalha no sexto período. Então, nós vamos trabalhar com vocês e vai ter muita relação com direito empresarial. O que nós vamos trabalhar com vocês em economia? Em economia, nós vamos começando a falar sobre a importância do estudo da economia, aplicado ao direito, os conceitos básicos de economia, a partir da etimologia da própria palavra economia. Depois, nós vamos trabalhar as divisões da economia, macroeconomia, microeconomia, crescimento econômico e desenvolvimento econômico, que são as partes que mais nos interessam no nosso curso, tá? Nós vamos discutir com vocês a inter-relação da economia com outras áreas do conhecimento. Basicamente, nós vamos discutir com vocês aí a relação da economia com a sociologia, da economia com a filosofia, da economia
com o próprio direito, com a política e assim por diante, tá? Depois nós vamos discutir com vocês, na outra unidade, os fatores de produção, e comercialização e direito. Também analisaremos com vocês a relação capital-trabalho e depois nós teremos uma unidade específica onde nós vamos trabalhar as estruturas de mercado. Essas estruturas de mercado é onde nós definiremos o que é um mercado, um local onde se realizam os negócios, os tipos de negócios, os tipos de mercados e qual a relação desses mercados com o próprio direito empresarial. Haja visto que o direito empresarial trabalha as empresas no âmbito dessas estruturas de mercado, ok? Então, daí nós vamos discutir muito essas questões aí com vocês, dessas relações empresariais, direito e o mercado. Também vamos discutir com vocês essa questão dos mercados acionários e tem uma relação muito grande com o direito empresarial. Na medida que o curso for acontecendo, e na hora que vocês estiverem em aula também com a professora Luane, vocês vão notar essa relação de maneira muito mais eficaz, tá? Gente, é importante que vocês leiam depois esse plano de ensino, tá? O objetivo é alargar as tendas, usando uma linguagem mais holística, né? Abrir mais os olhos para os aspectos econômicos que envolvem a nossa sociedade e o direito, tá? Nós vivemos uma sociedade e nada que nós façamos hoje, tudo que nós fazemos hoje tem uma relação muito grande com a questão da relação, com as relações econômicas. Então, nós vamos discutir com vocês, nós vamos discutir alguns pressupostos básicos, alguns conceitos básicos dentro da economia, nós vamos procurar interpretar alguns dados, né, relativos ao comportamentos econômicos, para vislumbrar como é que as pessoas, os clientes, os estados, elas tomam as suas decisões, tá? As suas decisões como consumidores, como proprietários, como trabalhadores, e assim por diante, tá? Gente, uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês é sobre a questão da nossa avaliação, que é muito importante. A avaliação nossa vai seguir mais ou menos os mesmos moldes do que fizemos no semestre passado com Filosofia 2, né? Então, nós temos 3 VAs, e as 3 VAs valem 70, a nota total vale 100 pontos, então, nós vamos ter a prova de primeira, segunda, terceira VA, tá? Eu vou mostrar a data dessas provas para vocês já. Essas provas vão valer 70 pontos, tá bom? E vocês vão fazer exercícios de fixação. Esses exercícios de fixação valerão 130 pontos, tá? Então, seguindo o mesmo modelo que nós fizemos. Então, tá aí anotado aí a primeira VA, a segunda VA, e a terceira VA, ok? A data das provas nossas, elas serão depois, bom, mas se vocês já quiserem anotar, vocês já está lá o calendário acadêmico também, colocado no liceu, mas a data da nossa prova será no dia 14/9, da nossa primeira prova, 14/9, a segunda prova, segunda VA, ela será no dia 26/10, e a terceira prova nossa, ela será no dia 30/11, tá bom? Então, elas acontecerão sempre nessa semana, as provas de
primeira, segunda e terceira VA. Então, como nós temos aula na segunda-feira, então já marquem no calendário de vocês essa semana toda como de prova, ok? Alguém está com o microfone aberto, aí dá microfonia, tá bom? Aí é só fechar o microfone. Se alguém quiser falar, é só pedir para falar, beleza? Então, gente, aqui tem um cronograma nosso, das nossas aulas, o que nós vamos trabalhar com vocês, tá? Antes da gente falar, uma outra coisa muito importante aqui, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, é que nós temos três livros que nós vamos, da nossa bibliografia básica, e principalmente esses dois livros que eu estou marcando aqui agora, esses dois livros aqui que eu acabei de marcar, de amarelo, nós vamos basear as nossas aulas. Esses livros, eles estão na biblioteca virtual, tá? E, basicamente, este último livro aqui, deixa eu marcar ele aqui de outra cor, estou marcando ele aqui de verde agora, este último livro aqui, ele tem os exercícios de fixação, ele tem um exercício de fixação sempre aos finais de cada capítulo que nós vamos trabalhar. Então, no primeiro ciclo nosso, que é o primeiro ciclo, que é o ciclo da primeira VA, nós vamos trabalhar os capítulos 1, 2 e 3, tá? Nas próximas aulas nossas. Então, esse livro tem ele na biblioteca virtual, né? E, logicamente, tem na biblioteca também, que está funcionando, marcando o horário, vocês podem ir lá buscar os livros, mas tem ele na biblioteca virtual. E aí a gente vai trabalhando com ele, eu vou disponibilizar esse livro para vocês também no AVA e no Liceu, tá? Em PDF, e aí vocês podem ter acesso constantemente a ele também, e aos exercícios também no final. Eu gosto muito deste livro, porque este livro, ele é voltado especificamente para o direito. Ele foi um livro escrito Marco Antônio Vasconcelos, né? Já é um clássico dentro do direito, no estudo da economia, dentro dos cursos do direito. Beleza? Então, prestem muita atenção nesse livrinho aí. Logicamente, nós temos outros livros aqui, que é importante, que tem ele também na biblioteca virtual, tá? Especialmente esse outro aqui também, que está marcando, que eu acabei de marcar ele de verde, ele tem ele na biblioteca virtual também, que pode fazer consulta o tempo todo, beleza? Alguma dúvida por enquanto? Se tiver, é só falar, abrir o microfone e perguntar. Tá? Então, isso aí... Professor, parece que o seu baixo de repente, porque tá longe ou é o meu celular? Não entendi. O seu som parece ter ficado baixo de repente. Ele está no último volume aqui agora. Aumentei mais ainda. Ainda está baixo? Para mim ficou baixo. Talvez é o celular aqui. Tá. Celular, às vezes... Oi, Carol. É a Carol? Você falou que o plano de ensino estava postado no Liceu, mas não está, não. Eu não entendi, Carol. Se puder escrever ou repetir. Tá, peraí. Você quer repetir aqui, Carol? Ué. Vou conferir. Vamos conversando aqui então, Carol. E eu estou compartilhando a tela aqui com vocês. E aí eu entro aqui agora rapidinho.
Uai, Carol, não tá mesmo, não. Vamos conversando aqui, eu já vou postar aqui agora. Ah, o sistema, gente, ele tá dando um problema e o sistema ele estava dando um problema hoje à tarde e aí nós tivemos ah, Carol, acabei de colocar os slides aqui, agora eu vou pôr também, tá bom? Ué, ele não salvou. Foi bom você falar isso para nós hoje, agora. Muito bom. A vantagem das coisas, às vezes, ser online é isso, né? A gente resolve tudo. 2 toques. Professor, o senhor me escuta agora? Hã? O senhor está me escutando? Escreve de novo, Carol, por favor. Às vezes demora um instantinho. Eu não sei se você está vendo a tela aí agora, tá vendo? Se estiver vendo a tela, pode observar que eu já postei. Acabei de postar aí, o Liceu, o que nós estamos falando e que nós vamos utilizar. Beleza? Aí. Então, ótimo. Gente, eu vou apresentar aqui agora para vocês, e eu fechei aqui para ficar mais fácil. Então, vamos falar rapidamente aqui sobre... Vocês não estão me vendo agora, não, né, Carol? Eu vou abrir a tela, aí eu tenho que fechar o meu rosto. Tem algum problema? Vocês não estão me vendo, né? Beleza. Então nós vamos lá. Gente, nós vamos colocar, eu coloquei esse slide lá para vocês. Então, o que é economia, né? Nós vamos procurar discutir aqui com vocês o que venha a ser economia. Bom, fato é, diariamente nós nos deparamos aí com questões econômicas, tais como aumento de preço, períodos de crise econômica, de crescimento econômico, de desemprego. Então, constantemente nós estamos ouvindo isso nós estamos ouvindo isso nas mídias sociais, nos jornais, há muitas discussões sobre questões salariais, sobre valorização e desvalorização da taxa de câmbio,
comportamento da taxa de juros, que às vezes está muito alta, às vezes está muito baixo, como está agora, né? Agora mesmo nós temos uma taxa Selic de 2%, então é uma taxa muito baixa, nunca teve o juro tão baixo. Também ouvimos aí questões sobre déficit governamental, quando o governo gasta muito mais do que, do que do que arrecada. Nós estamos vendo aí o tempo todo a discussão também sobre elevação ou não de impostos e tarifas públicas, e tudo isso é objeto de estudo, tudo isso é objeto de análise da economia. A economia, ela procura analisar e procura discutir essas questões. Então, o objetivo nosso ao estudarmos aqui agora a economia, é proporcionar, é buscar um conjunto de conhecimento mínimo que nos ajude a formar uma opinião a respeito desses grandes problemas econômicos que vivemos e que estamos envolvidos dentro da nossa sociedade. Nós precisamos ter um mínimo de conhecimento sobre essas questões. Então, esse é um dos objetivos para se estudar economia, né? Bom, pois bem, a economia, ela é dividido em, como nós já falamos com vocês, em 4 partes principais, tá? Ela é dividido em microeconomia, macroeconomia, crescimento e desenvolvimento econômico e econometria, tá? Mas as 2 áreas que mais nos interessam aqui nesse estudo introdutório que nós vamos discutir com vocês é a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia é a parte da economia que cuida do comportamento dos consumidores, das empresas, em relação aos mercados. As razões dos consumidores de comprar determinado produto, ou mais ou menos deste produto, a pagar mais ou mais de determinado produto que se adquire. Então, dentro da microeconomia, nós estamos muito mais preocupados com a análise do comportamento do consumidor em relação ao mercado do qual ele faz parte, tá? Então, a microeconomia, ela procura analisar a economia em detalhes, os agentes econômicos de maneira mais individualizados, de maneira mais particular. Nesse sentido, nós vamos fazer a discussão com vocês de como as empresas, de como o Estado, os governos, as famílias, que, no caso, na economia, essas famílias são também os consumidores, se comportam dentro deste mercado. Nós vamos fazer essa discussão durante o semestre com vocês e vamos estar falando o tempo todo. Bem, a outra parte que nos interessa também é a macroeconomia. A macroeconomia é a parte da economia que estuda como os agentes econômicos, né, como os agentes econômicos tomam decisões em relação a um mercado mais amplo, a uma realidade muito mais ampla. Dentro da macroeconomia, nós discutimos aí a questão do aumento a questão da produção, discutimos também a questão das crises do desemprego, a inflação, as taxas de juros, taxas de câmbio, o nível de crescimento econômico, e assim por diante. Principalmente esses 4 elementos que acabamos de dizer aqui. Como é que, principalmente, os estados refletem essa realidade, trabalham essa realidade. Pois bem, economia, nós temos muitos conceitos de economia.
No slide que está postado para vocês, existem outros conceitos de economia, além deste que está aqui. Mas, vejam, economia é uma ciência que estuda como o indivíduo e como a sociedade, tá? Ela estuda como o indivíduo e a sociedade decidem, né, escolhem a melhor maneira de empregar os recursos produtivos que são muitas vezes, na maioria das vezes, escassos, a fim de satisfazer as necessidades ilimitadas humanas, né? Então, na prática, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num mundo onde os recursos são extremamente ilimitados. Sempre vai faltar algum recurso, seja ele de mão de obra, seja ele de matéria-prima, seja ele de capital, seja ele de tecnologia, e a economia nos auxilia a como escolher, como fazer as melhores decisões para alocar esses recursos que estão disponíveis a nós, para que nós possamos, então, obter os melhores, como eu digo, as melhores vantagens econômicas ou os resultados econômicos diante das escolhas que nós vamos fazer. Então, se vocês observarem neste conceito, este conceito é de Marco Antônio Vasconcelos, que está no livro que nós estamos trabalhando com vocês, e este conceito, ele é bem amplo e ele é bem genérico, e nós gostamos muito deste conceito porque ele trata sobre os principais objetos de estudo da própria economia. Entre eles aí, vocês podem ver as escolhas, como a sociedade escolhe, um objeto de estudo da economia, os recursos produtivos, a produção de um país, a produção de uma sociedade, de um mercado, é outro objeto de estudo, a maneira de distribuir esses recursos é outro objeto de estudo. Pois bem, daqui a pouco nós voltaremos aí e discutiremos um pouco melhor sobre esses recursos. Bem, o termo economia, tá? O termo economia é uma palavra que vem do grego oikos e nomos. Oikos significa casa e nomos significa costume ou lei. Traduzindo isso daí, etimologicamente, economia significa maneiras de administrar, significa regras da casa ou administração da casa, né? Essa palavra foi usada pela primeira vez por Aristóteles lá na Grécia Antiga, né? Onde talvez Aristóteles, que é também considerado, vamos chamar assim, o primeiro analista econômico, né? Quando ele identificava a economia como uma maneira de administrar uma casa, de alocar os recursos necessários para melhor administrar a casa, tá? Nós temos, dentro da economia, nós vamos discutir com vocês a questão dos sistemas econômicos. A economia, ela evolui e ela ganha uma complexidade muito grande, tá? E a sociedade, então, ela vai se organizar economicamente em um sistema econômico mais amplo, né? E esse sistema econômico passa, a gente poderíamos conceituar como uma forma política, social e econômica
no qual essa sociedade, ela se organiza, tá? Então, basicamente, esse sistema econômico, hoje, nos nossos dias, nós poderíamos classificá-los ele em dois sistemas básicos, que seria o sistema capitalista e o sistema socialista. Esses sistemas, eles variam muito de acordo com os elementos básicos deste sistema, da maneira como os elementos básicos que compõem o sistema econômico, eles se estruturam dentro de cada sociedade. Então, esses sistemas econômicos capitalistas ou socialistas, eles dependem muito destes elementos, que são estes três elementos que estão aí no slide, que são o estoque de fatores de produção, como se produz, de que maneira se produz, como se produz, como se dá a alocação de recursos para se produzir, como funciona esse complexo de unidades de produção e quais os conjuntos de instituições políticas, de conjuntos de instituições, de políticas públicas, de políticas de aspectos jurídicos e econômicos e sociais que vão compor e que vão formar esse sistema econômico. Na próxima aula, nós vamos trabalhar esse sistema econômico um pouquinho mais a fundo. Tá? Bom, todas essas relações econômicas que têm, como os recursos eles são ilimitados, como não há recurso disponível dentro da nossa sociedade para satisfazer todas as necessidades básicas, né? Todas as nossas necessidades humanas. Então, todas as sociedades elas têm que conviver com um problema muito grande, que seria como resolver os problemas econômicos diante desses recursos produtivos que são escassos. Então, como é que se faz isso? De que maneira que se pode resolver este problema, né? Bem, o que seria, antes da gente avançar, a gente precisava conceituar uma coisa importante. O que é uma necessidade humana? Necessidade humana é tudo aquilo que é necessário para satisfazer um desejo do próprio homem. O homem tem um desejo de adquirir alguma coisa, de possuir alguma coisa, de ter alguma coisa. O homem sente o desejo de ter roupas, alimentos, água, bens de consumo diversos, como televisão, carro, computador e etc. Mas, com efeito, não há recursos disponíveis para que todas as pessoas tenham todos os bens que ele quer ter, né? Então, a economia, novamente, ela tem um papel muito importante a desempenhar na tentativa de solucionar esse problema. Por quê? Porque como satisfazer essas necessidades humanas? De que forma que a gente poderia tentar solucionar estes problemas diante da nossa realidade, né? Pois as nossas necessidades, elas são constantes e elas são ilimitadas, mas nem todas essas necessidades, elas podem ser satisfeitas. E não existe, né, um gênio, um gênio de uma lâmpada mágica capaz de satisfazer e ter a solução para todos esses problemas, todos esses problemas de recursos, de necessidades humanas que nós temos. Então, a economia, ela vai propor soluções, ela vai tentar resolver
como são os problemas econômicos, procura identificar quais são esses problemas econômicos e tentar dar uma solução para esses problemas econômicos. Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar com vocês aqui é que essas necessidades humanas, como nós acabamos de dizer, elas são ilimitadas. E elas são ilimitadas diante da necessidade de nós termos o tempo todo de procurar os recursos. Estamos procurando ter essas necessidades para procurar viver uma vida boa. Acontece que esses recursos, então, eles são muito escassos. Dois motivos fazem com que esses recursos sejam escassos nos dias de hoje. Primeiro, o desejo de elevação do padrão de vida. Constantemente nós queremos ter algo, queremos ter um carro, lutamos, queremos para comprar um carro, trabalhamos, de repente compramos esse carro, passa um tempo, depois nós queremos um carro sempre melhor. Então, isso é uma constante na vida do homem. O homem ele deseja o tempo todo de ter um bom padrão de vida, com boa qualidade de vida. A outra questão que faz com que os recursos acabem se tornando mais escassos ainda é a questão do crescimento populacional. Vejam bem, no fim do século XIX, nós tínhamos mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje, 100 anos depois, nós temos mais de 7 bilhões, já estamos chegando a 7 bilhões e 300 milhões de pessoas no mundo todo. Então, houve um crescimento muito grande, muito exagerado, populacional, um crescimento demográfico muito grande, e nenhum país dispõe de todos os recursos para satisfazer todas as necessidades da coletividade. E é por isso que nós falamos, mais uma vez, que é importante discutirmos com vocês sobre economia. Pois bem, como nós falamos também no início com vocês, todas as questões econômicas, elas estão relacionadas com alguns desses itens aqui. Por exemplo, a questão da inflação, né? A questão da inflação. Constantemente, quando há uma perda do poder aquisitivo, nós temos um poder, nós temos aí uma inflação influenciando negativamente nas relações econômicas dentro de uma sociedade. A inflação nada mais é do que isso, um aumento generalizado de preço que faz com que haja um aumento constante de preço, né? Além disso, aí nós temos aí a questão da relação de emprego, que é outra questão também que influencia nas questões econômicas, né? Se nós tivermos dentro de uma sociedade um bom nível de emprego, um emprego que garanta um bom nível de subsistência, nós temos relações econômicas mais altas, nós temos um padrão, uma qualidade de vida bem melhor. Se nós temos uma sociedade, ou se uma sociedade vive um momento de dificuldade, como esse que nós estamos vivendo, época de pandemia, né? Em época de pandemia, vivendo esse problema terrível, onde nós estamos vivendo um momento de isolamento social, e há um aumento de desemprego generalizado no mundo todo, não só no Brasil. No Brasil, nós já temos aí um aumento de nós temos aí um grupo de quase 20 milhões de pessoas que estão ou desempregadas ou trabalhando no subemprego, né? Então, esse é um problema sério que temos que lidar e que temos que conhecer um pouquinho mais sobre isso daí. Outra questão que se debate constantemente é sobre as questões de crise, as crises econômicas, né? Esse momento de pandemia
que é um problema de saúde pública, ele acabou influenciando nas próprias questões econômicas. É um fator externo às relações econômicas. Então, hoje nós estamos vivendo um problema, uma crise econômica muito grande, provocado por uma crise de saúde, uma crise sanitária, também provocada por relações políticas e assim por diante. A questão da taxa de juro, taxa de câmbio, é outra questão que influencia nas relações econômicas. Hoje nós temos uma taxa relativamente de juro barata, e aí nós vamos fazer essa discussão, porque que é que a taxa de juro hoje está no menor nível, alcançou o menor nível na nossa sociedade, nos nossos dias. Vamos discutir com vocês a questão do déficit governamental, né? O governo, o Estado, sempre gasta muito mais do que arrecada. Além dessas questões econômicas que se dizem respeito à inflação, produto, renda, emprego, crise econômica, ela também está muito relacionada com outras questões, como, por exemplo, a questão do meio ambiente. O meio ambiente este que, a cada dia que passa, está se deteriorando, e é no meio ambiente que a maioria dos nossos recursos estão disponíveis, e a cada dia que passa estão ficando muito escassos, e nós estaremos fazendo essa discussão e mostrando para vocês. Também vamos fazer uma relação com crescimento e desenvolvimento econômico, né? Uma sociedade, quando ela está se desenvolvendo, ela tem um aumento de qualidade de vida. E aí nós vamos discutir essa questão do crescimento econômico, que está muito relacionado com o nível de renda de um povo, com a qualidade de vida de um povo, né? Nível de investimento, o nível de investimento de um país também, o nível de investimento está muito baixo. Os empresários hoje não têm dinheiro e não querem investir diante deste momento difícil que nós estamos vivendo. O governo está tentando fazer um financiamento aí para as empresas e está tentando fazer um financiamento para os indivíduos para procurar ter um sustento mínimo, mas não tem o dinheiro. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. A questão da poupança é uma questão muito importante, porque quanto mais um Estado, ou uma pessoa, um indivíduo tem uma poupança, tem um dinheirinho guardado, tem um bom nível de poupança, ele tem mais possibilidade de crescer economicamente, principalmente porque ele não precisa buscar um determinado financiamento quando ele deverá pagar juro. Então, é importante dentro dos mercados, dentro das sociedades, dentro das relações econômicas, as pessoas, os indivíduos, o Estado, os agentes econômicos, terem uma boa poupança, né? A questão da dívida interna, externa, do superávit e do déficit primário dos meios de pagamento, nós estaremos discutindo com vocês dentro do sistema econômico, tá? Todas essas questões que nós estamos falando aí com vocês, elas vinculam-se a essas questões sociais, né? Lá no artigo 5º da Constituição, nós já discutimos isso lá com vocês em direitos humanos. É importantíssimo que a pessoa, para ter uma boa qualidade de vida, ela deve ter ela deve ter uma boa qualidade de vida socialmente, né? E aí, nesse sentido, ela precisa ter uma boa qualidade na educação, na saúde, na distribuição de renda, no saneamento básico, na moradia, no transporte e lazer. Nós, quando estivermos estudando o crescimento econômico e desenvolvimento econômico, nós vamos conversar com vocês que, na medida em que os países que apresentarem um índice de desenvolvimento econômico humano, chamado de IDH,
mais alto, mais elevado, ele é mais desenvolvido, e ele é mais rico, ele é mais próspero economicamente. E esse índice econômico, ele é medido de acordo com esses índices sociais. Então, por exemplo, no que diz respeito à educação, quanto maior for o índice quanto mais baixo o índice de analfabetismo de um país no nível educacional, significa que dentro da questão da educação, do ensino, ele tem um nível mais elevado. Quando também, a respeito da saúde, a população, de uma maneira geral, tem acesso, né, a uma boa saúde pública, aí o nível social também é mais elevado. E, final de semana, morreram já no Brasil 100 mil pessoas, e essas 100 mil pessoas mortas por essa pandemia do Covid tem demonstrado que o nosso sistema de saúde é um verdadeiro caos. Apesar de, num certo sentido, o SUS tem procurado fazer milagre, tem feito milagre em muitas situações, mas, de uma maneira geral, a nossa saúde pública é uma catástrofe, né? Sobre a distribuição de renda, é outra coisa pior ainda, né? Nós somos um dos países com maior concentração de renda em todo o planeta, né? Nós estamos aí entre os 10 países com maior concentração de renda do mundo. Isso significa dizer que nós temos um grupo muito pequeno de pessoas que ganha muito, e há um grande grupo de pessoas que tem uma renda mínima e que vivem em condições ruins ou péssimas de vida. Sobre a questão da moradia, nós temos um déficit habitacional muito grande aqui ainda no Brasil. Alguns especialistas na área falam que nós temos aí um déficit entre 7 a 10 milhões de habitações. Bom, o transporte também é muito ruim. E, além do mais, o transporte nosso o transporte mais utilizado é o transporte rodoviário, que é o mais caro, né? Bom, desculpa. Falando isso, o objeto de estudo, então, da economia, como nós estamos conversando com vocês, ela engloba a questão da escassez, tá? Porque a questão da necessidade, dos recursos, da produção e da distribuição. A necessidade humana é ampla, constante, crescente, né? Os recursos, eles são ilimitados, quando não falta matéria-prima, falta dinheiro, e assim por diante. E esses recursos, eles são escassos. Então, gera um problema na produção e gera um problema também na distribuição. Então, esses fatores de produção, eles estão relacionados com a questão do capital. O capital, como nós já falamos, ele está na mão de um grupo pequeno de pessoas. Nem todo mundo tem um acesso ao capital para satisfazer as suas necessidades. A questão do trabalho, há uma mão de obra, nem todo mundo tem condições de ter trabalho, estamos desempregados, já falamos com vocês, essa é uma das questões que iremos discutir. Outra questão a respeito do trabalho é que nós não temos uma mão de obra especializada, e isso, a cada dia que passa nos dias de hoje, isso é um problema muito sério. Às vezes há até emprego, mas não há mão de obra especializada, além da própria falta de desemprego. Os recursos naturais,
é outro problema, né? É, existem países, por exemplo, que não têm água. Nós temos uma abundância. Aqui no Brasil, nós temos uma abundância de água doce, né? Nós temos uma grande quantidade de água doce, mas existem países que não têm água. Nós somos um país continental, nós temos uma grande quantidade de terras agriculturáveis, onde se é possível cultivar. Existem países que é, não têm uma boa extensão de terras para cultivar os seus produtos, né? E a questão da tecnologia é outro fator de produção. A tecnologia é importantíssimo, né? Quem tem os segredos, quem tem a tecnologia hoje, ele tem um grande capital, ele tem um grande recurso, né? Vejam, a questão da pandemia que nós estamos aí vivendo, há uma corrida há uma corrida tecnológica para ver quem é que vai obter uma cura para o Covid-19, né? Então, aí nós temos aí alguns grupos que estão aí desenvolvendo uma tecnologia nesse sentido. Então, sobre essa vacina, mês que vem agora, a Rússia já começa a vacinar em massa os russos, a China já está propondo aí, no final do ano, uma vacina, os Estados Unidos e a Inglaterra, já para janeiro, tem uma vacina. Israel também deu um estudo avançado, mas diante de 200 e poucos, 204, 208 países do mundo todo, somente um grupo seleto de 5, 10 países é que tem a tecnologia para uma vacinação. Então, vejam como isso é importante, a questão da tecnologia, para ter um grande desenvolvimento econômico, né? Então, resumidamente, nós temos aí a microeconomia. A microeconomia é a parte da economia que trabalha mais os mercados individualizados. Elas estão muito mais preocupadas com as empresas, com as famílias, com a questão do preço, com as necessidades básicas consumidoras desses agentes econômicos, ou seja, das empresas, do Estado e da própria família, como é que eles agem no mercado para satisfazer essas necessidades, logicamente, procurando sempre observar essa questão do preço, um preço menor com uma boa qualidade. E a microeconomia, ela procura buscar esse equilíbrio entre preço e qualidade. A macroeconomia, ela estuda os grandes agregados, né? Aquilo que nós conversamos com vocês, falamos com vocês, que vai ser o objeto de estudo nosso, que é a questão da inflação, do aumento dos preços, a questão do emprego e desemprego, a questão do aumento da taxa de juro e do crescimento e desenvolvimento econômico. Poderíamos também acrescentar aí a questão da produção e da distribuição e do setor público, tá? A questão do crescimento e desenvolvimento econômico, nós vamos analisar com vocês, basicamente no livro, está lá no capítulo 7, e a economia internacional. Nós não vamos trabalhar aqui sobre a questão da economia internacional, porque no próprio curso de vocês, nós vamos ter outros, vocês terão outras disciplinas que irão analisar isso aí com vocês. Beleza? Salvo. Gente, alguma pergunta a respeito disso daí que nós estamos falando com vocês? Hã?
Pode falar. Se alguém quiser escrever também no chat, pode. Deixa eu ver. Ainda não, né? Beleza. Uma outra coisa eu queria, antes da gente finalizar, esse slide aí, ele está colocado lá para vocês, e é um slide de um amigo nosso que me mandou, e ele tem uns conceitos importantes que eu gostaria só de traçar com vocês rapidamente. Ah, alguns conceitos simples que vai ser importante no nosso curso. O primeiro conceito nós já falamos com vocês aí, que é o conceito de necessidade humana. Necessidade humana é a capacidade de consumir, tá? Necessidade humana é aquilo que é importante para satisfazer a nossa vontade, tá? Uma coisa importante para nós lembrarmos é que não há limite para as nossas necessidades humanas, tanto em número quanto em validade. O tempo todo nós estamos descobrindo novas necessidades, nós temos uma demanda constante, grande, por várias necessidades que vão aparecendo no nosso dia a dia. Bom, essas necessidades econômicas, essas necessidades humanas, ela tem dois caráteres. Ela tem um caráter não econômico e ela tem um caráter econômico. Então, as necessidades não econômicas, elas podem ser um amor, a sabedoria, a fidelidade e etc., que é muito importante diante das nossas realidades. E nós temos também as necessidades econômicas. As necessidades econômicas, elas são os bens e os serviços, né? Os bens materiais, os bens imateriais, que já nós vamos passar os conceitos para vocês, os serviços que são otimizados para o nosso consumo. Bom, o que são bens e serviços? Bens e serviços é tudo aquilo que permite satisfazer as nossas necessidades humanas. Esses bens e serviços, eles podem ser tangível, né? Por isso, quando ele é material, quando ele é tangível, nós chamamos ele de bem, ele é palpável, e ele é intangível, como é o caso do serviço. Professor, com licença. Sim. Onde é que o senhor está? Oi? Onde é que o senhor está? Vocês não estão me vendo? A gente está vendo só a cara do senhor. Não tem slide, não tem nada. Pra mim tá aparecendo, Carol. Tá? Tá. Pra mim tá aparecendo a cara do professor. É estranho. Aí. Agora eu achei. Deu certo aí? Deu. Obrigada. Tá. Carol, tá tudo disponível também, tá? Lá no Liceu. E vai ficar gravado, daqui a pouco eu vou postar para vocês. O YouTube converte ele, aí eu ponho o link lá, tá? Bom, e aí nós temos os bens livres, né? Existem os bens livres é aqueles bens que existem em quantidade ilimitada, né? Que não demanda nenhum esforço físico do ser humano. Exemplo aí, o ar, o mar, a luz do sol e etc. E bens econômicos. Bens econômicos são bens relativamente escassos e que necessita de esforço para adquiri-los. Então, nós temos dois tipos de bens econômicos, que são os bens materiais e os bens imateriais. Exemplo, bens materiais, alimentos, roupas, aço, petróleo, carro, geladeira, e etc, etc. Bens imateriais são aquilo que nós chamamos de serviços, né? A consulta médica, a viagem de avião,
qualquer outro tipo de serviço, tá? Qualquer outro tipo de serviço. Gente, por que eu estou apresentando estes conceitos aqui de maneira rápida para vocês? É porque vocês vão começar a trabalhar isso com a professora Luane. Quando ela for trabalhar com as empresas com vocês e os tipos de empresas, vocês irão identificar algumas empresas que trabalham com bens materiais, com bens tangíveis, com bens imateriais, que são as empresas de serviços. E cada empresa dessas tem algumas características e peculiaridades diferentes. E aí vocês deverão identificar, tá? No capítulo 1 do livro de vocês, que é do livro Introdução à Economia, que está lá no plano de ensino, e que também está na biblioteca virtual, ele fala de uma maneira bem mais ampla disso que nós estamos trabalhando com vocês hoje. E na semana que vem também, nós iremos terminar esse capítulo 1, e aí vocês já terão tempo de ter o acesso ao material e certamente terão um conhecimento maior a respeito disso, e poderão buscar e dar uma lida no material também, para a próxima aula. Bens de consumo, outros bens, outros conceitos que estão relacionados com as necessidades humanas, são os bens de consumo, os bens de capital. Bens de consumo são todos aqueles utilizados diretamente para a satisfação das nossas necessidades, né? Tudo aquilo que age diretamente para a satisfação das nossas necessidades, então, pode também ser chamado de bens de consumo. Bens de capital são aqueles utilizados na produção de outros bens ou também na aquisição de outros bens. Então, vejam bem, no conceito de capital aí, não está relacionado, capital não é só dinheiro, mas é tudo aquilo que auxilia na aquisição de um outro bem, tá? Então, às vezes, você tem uma máquina que transforma um produto em outro produto acabado, e isso daí, em economia, é um bem de capital, tá? Esses bens de capitais, esses bens de consumo, eles podem ser chamados também de bens finais ou bens intermediários. Os bens finais é o produto acabado, é aquilo que foi produzido, é aquilo que já chegou ao seu final. E existem os bens intermediários, são aqueles bens que precisam ser transformados para atingir a sua forma definitiva, né? Uma forma definitiva. Exemplo, aço, vidro, petróleo, né? O petróleo, ele é matéria-prima para uma gama muito grande de material, por exemplo, combustível, o plástico, o gás natural e assim por diante. O aço, ele o minério de ferro, né, derretido, transforma-se no aço, em uma série de outros produtos e assim por diante, tá? Nós temos aí, para finalizar, tá? Nós temos aí os bens privados e os bens públicos. Os bens privados são aqueles bens que são produzidos e consumidos individualmente e que fazem, que são de alguém, que possui um dono, tá? Esses produtos, podem ser esses produtos que estão aí em exemplos, exemplificados para vocês, como ar-condicionados, patinetes, bicicletas, eles são bens finais, e esses bens, eles foram produzidos, e esses bens, ele tem um dono, ele é de uma propriedade particular, né? Então, por isso que são chamados de privados. Nós temos os bens públicos, que são aqueles que são consumidos por vários indivíduos. Eles são
bens que, além de ser consumidos por vários indivíduos, eles se dizem respeito à coletividade. Então, um exemplo, aí nós temos alguns exemplos elencados aí nesse slide. A segurança pública, as escolas, as bibliotecas, os hospitais, os serviços decorrentes de tudo isso daí, ok? Esses daí são alguns conceitos importantes que que seria muito interessante vocês, que seria muito interessante vocês durante a semana, terem o acesso ao material e dar uma lidinha neste material todo, tá? Ok? E aí já vou aproveitar e já vou conferir tudo, porque já vou conferir todo esse material postado lá no Liceu para vocês. Inclusive, salvar, só um instante, Carol. Já estou conferindo aqui. Sim. Estou postando aqui agora, Carol. Número 3. Está demorando, Carol, para carregar um pouquinho. Não sei se você está vendo a tela aí, mas já já chega aí para vocês. Ok, gente. Então, por hoje, é só que nós vamos falar aqui com vocês hoje. Tem alguma dúvida? Quiser perguntar aqui no chat, pode colocar. Ali, Carol, ó, não sei se você está vendo a tela, não sei se está dando para ver, está carregando. É que está todo mundo da Unevangélica usando o Liceu agora. Né? Por isso que está demorando a carregar aí esse último slide, tá bom? Mas, dentro de instantes, eu imagino que assim que der uma folga lá, vai dar tudo certo. Gente, pergunta, alguma dúvida? Uma. Pois bem, olha, então é o seguinte, por enquanto, pelo menos essa semana, Thomas e Carol e outros aí, que estão aqui no grupo, tá? Brenda, Carol, quem é J75, hein? Eu não sei. João Paulo, João Pedro, Josimar, Carla, Luiz Gabriel. Então, por enquanto, nós vamos aí tendo as aulas síncronas e a gente vai disponibilizando para vocês, tá bom? Então, amanhã eu disponibilizo ela lá o link para vocês no YouTube. Vocês, Tom, podem pegar e passar para o pessoal, a Ellen Júlia, né? Não, tudo bem.
Aham. Professor, Sem problema. É porque apareceu só ele. Agora já sei quem é. Sim, todo esse sim, material, o Thomas. senhor disse que vai estar sendo disponibilizado lá na plataforma. E Isso, se a gente amanhã. estudar pelos livros que o senhor falou bem no início da aula, a gente vai conseguir acompanhar bem o semestre só pelo Aham. livro também? Tranquilo, tranquilo. Tem um livro e eu vou estar disponibilizando para vocês também amanhã, se vocês já vão olhar, poderão olhar. Eu vou estar disponibilizando um resumo disso que eu falei aqui hoje com vocês, tá? Então vai ter o resumo, vai ter os slides do Portal Ava. No Portal Ava vai ter o resumo, vai ter os slides, essa aula gravada, tá? E essa aula gravada, que é síncrona agora, mas amanhã, quando eu disponibilizar para vocês, elas se tornam assíncronas, e vai estar tudo disponibilizado para vocês. E vocês poderão ter um acesso constantemente. Certinho, Beleza? obrigado, professor. Beleza. Então, tá joia. Tá bom? Professor, Sim. deixa eu te fazer uma pergunta. A professora